Olá, pequenininhos e pequenininhas da Prof. Ju. Estamos aqui de volta mais uma semana, né? Que a gente possa nós reinventarmos essa semana, depois desse feriado, desse descanso, né? E nós vamos começar com as nossas atividades. Então, nosso planejamento. Hoje o nosso planejamento é sobre atividade de português e de matemática. Então, eu vou estar mandando vídeo de português e de matemática para que vocês possam estar fazendo, tentando fazer sozinhas as atividades de vocês, que eu sei que vocês já estão conseguindo isso, né? Então, a gente vai dar continuidade, pode ser? Vamos lá comigo? Na página 50, que inicia a nossa atividade sobre produção de verbete, primeiramente a gente tem que retomar e relembrar. Na semana passada a prof falou sobre o verbete. O que é o verbete, né? Nada mais é do que o significado das palavras, né? Os significados que uma palavra muitas vezes pode ter vários significados. E o verbete, ele é justamente isso, é aquilo que a gente procura no dicionário quando a gente quer entender uma palavra. E é muito normal a gente não conhecer todas as palavras. Por quê? Porque nós temos uma infinita gama de palavras no nosso vocabulário. E muitas vezes acontece que em uma região se fala uma língua, uma linguagem, em outra região se fala outra linguagem, né? Cada região tem uma gíria própria, tem termos próprios, né? Como, por exemplo, aqui no sul se fala muito guri, né? Aqui em Florianópolis, né, se fala gíria ou feio ou feia, né? E se você for em outras regiões do país, né, e usa esses mesmos termos, essas mesmas gírias, não vai fazer tanto sentido porque é muito regional. Então, a linguagem também ela é regional. O significado de uma palavra em regiões podem ter significados completamente diferentes. Então, o verbete ele vem para nos auxiliar nesse sentido, trazer o significado das palavras, e é muito normal que a gente não conheça todas as palavras. E é muito legal também que a gente sempre pergunte quando não entende uma palavra ou busque aprender mais sobre ela, né? Justamente para aumentar o nosso vocabulário da nossa fala, né? E da nossa escrita também, para não se repetir tantas vezes, como eu já disse para vocês, principalmente produção, né? Não ficar repetindo as mesmas palavras, e sim poder usar sinônimos, que são palavras parecidas, né? Então vamos lá para a nossa atividade? A página 50, então, inicia com uma tirinha em quadrinho, né? Do Laerte. Começa com um equilibrista. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, né? A imagem, então, é de um equilibrista, e aí ele tá andando por uma linha, né? Por uma corda. E aí ele tá com um guarda-chuva também pequeno, e ele chega próximo a um laço. E ele, né, se atenta ali naquele laço, fica curioso quando ele chega perto do laço. O laço, na verdade, era uma borboleta. Depois ele anda mais, e mais adiante ele encontra outro laço. E daí, provavelmente, ele achou que da mesma maneira que o laço anterior era uma borboleta, esse também poderia ser outra. Só que dessa vez não foi bem isso que aconteceu, né? Dessa vez, quando ele pega no laço, o laço se desfaz e, na verdade, esse laço estava unindo as cordas. Então, essa é a nossa interpretação aí da tirinha do equilibrista, tá? E por que isso, prof? Por que começou com uma tirinha? Porque aqui a gente tem uma linguagem também. É uma linguagem que a gente chama da linguagem não verbal, ou seja, não tem nada escrito, só tem imagens. Você só consegue entender se você interpretar aquilo que você observa em cada tirinha, né? E isso acontece em vários momentos da nossa vida também. Por exemplo, existem várias propagandas que só são imagens e você precisa interpretar aquela imagem. O filme, por exemplo, do Charlie Chaplin que a gente assistiu, né? Tempos Modernos, ele não tem áudio, né? São poucas vezes que tem um som ou a escrita sobre o que está acontecendo. Então, a maioria do filme a gente tem que interpretar, porque é uma linguagem não verbal, é uma linguagem gestual, que a gente percebe os gestos para interpretar o que eles querem dizer.
A mesma coisa que nessa tirinha, uma linguagem não verbal, só que nesse caso em forma de tirinha, de imagem, né? E a gente precisa interpretar o passo a passo dela. Isso também é linguagem, prof? Sim, isso também é linguagem, né? Imagem é linguagem, um quadro é uma linguagem, né? Um tipo de linguagem. Um filme mudo, como o do Charlie Chaplin, é uma linguagem também que precisa ser interpretada e transformada na linguagem oral ou na linguagem escrita, né? Então, por isso a importância aí da nossa interpretação. Agora, vamos para a atividade da página 51. Na página 51 diz o seguinte: preencha os balões a seguir com possíveis pensamentos da personagem em cada cena da tirinha do Laerte. Então, você tem aqui 7 quadradinhos da tirinha, né? E aqui você também tem 7 balões. Em cada balão você vai escrever o que provavelmente o equilibrista pensou naquele momento, tá? Vocês vão criar uma história com o equilibrista andando ali em cima das cordas e quando ele encontra o primeiro laço, o que ele acha que é. E aí, como ele se surpreende com aquele laço que vira uma borboleta, quando ele anda mais um pouco e ele encontra o outro laço, só que dessa vez o laço não era uma borboleta. Então, vocês vão criar o que provavelmente o equilibrista pensou em cada quadrinho desse aqui da página 50. Tudo certo? Agora, nós vamos para a página 52. Na página 52, temos a terceira questão que pergunta o seguinte: para que serve um verbete? Acabamos de falar, né? O verbete, ele ajuda a esclarecer o significado das palavras, né? Nos ajuda a entender melhor o sentido de palavras, né? Quantas funções aquela palavra pode ter. Quarta questão. Os verbetes são... Aí você marca a alternativa que for mais correta, tá? Ó, letra A, uma forma de tornar um texto mais claro. Letra B, uma forma de continuar o texto inserindo um novo tema. Letra C, uma forma de contradição, ou seja, algo contrário, uma coisa que foi dita e a outra é contrária. D, geralmente imagens que completam a narrativa. O que é verbete, tá? Acabamos de falar na terceira questão. D, geralmente imagem completa a narrativa. E, lista de verbos que aparecem no texto. Pensa um pouquinho aí, tá bom? E lembra do que a gente já conversou sobre o verbete. Quinta questão. Imagine que você em um texto aparece a palavra trofucar. Você não a conhece e nem há um glossário explicando-a. O que você pode saber sobre ela com base na terminação? Como assim, prof? Primeiramente, vamos relembrar o seguinte. Quando os verbos terminam sempre de maneira infinitiva antes deles serem conjugados, né? Terminam em ar, ir, né? Significa que essa palavra ela é um verbo? O nome dela é trofucar. Termina em ar. Ela pode ser considerada um verbo? Sim, ela pode ser considerada um verbo. Então, essa é uma maneira da gente interpretar. A gente já olhou essa palavra, a gente não conhece o significado dela, mas a gente sabe que, por exemplo, ela é um verbo porque ela termina em AR, né? Por conta da terminação, tá? E a palavra trofucar, na verdade, ela não existe, tá? O livro colocou aí mesmo só que é uma maneira da gente conseguir interpretar essa finalização aí do AR, ER e IR, que seriam palavras terminadas nesses finais, seriam verbos, tá? É uma palavra inventada. Vamos lá. Observe sexta questão. Observe estes objetos. Nós temos vários desenhos de vários objetos aí. Então, vamos para a página 53. Diz o seguinte: imagine que você está escrevendo sobre eles, mesmo apresentando o nome correto de cada um deles. O leitor pode não os reconhecer. Escolha 5 desses objetos e junte
ao nome de cada um deles, explique o que são, para que serve e como são usados. Muito fácil, você vai fazer um verbete, você vai produzir um verbete sobre o objeto. Imagina que as pessoas não sabem o que significa, para que serve, tá? E que elas não conhecem o nome. Então, por exemplo, tesoura. Escolhi a tesoura aqui na pontinha. Aí eu vou escrever aqui. Tesoura. Para que serve a tesoura? Não, primeiro, o que é a tesoura? Objeto cortante. Para que serve a tesoura? Tesoura serve para cortar papel, né? Onde que ela é usada? Muito usada por alunos em escolas, professores e pessoas que precisam desse material, né? De que ela é feita? Ela é feita de aço, ela é feita de ferro, de alumínio e plástico. Então, você vai dar as características dos objetos. Então, vamos lá. Tesoura. Tesoura é um nome. Então, todos os objetos que tu escolher, tu vai pegar o nome deles e colocar logo, né? O nome do objeto, do que ele é feito, tá? Onde normalmente é usado, né? Do que ele é feito, onde ele é usado e para que serve, tá? Então, você vai colocar essas 3 características de cada objeto que você escolher. São 3 deles, né? 5. Você vai escolher 5 desses desenhos aqui, que estão aqui na página 52. Você vai colocar os nomes deles aqui, pode ser um em cada linha. Escrever do que ele é feito, para que serve e onde ele é usado, tá? Beleza? Aí você criou um verbete sobre aquele objeto, ok? 7ª questão. Se você deixar de entender uma palavra ou uma expressão em um livro e nele não houver verbete, ou seja, um glossário, né? Um rodapé, que é o final ali do livro, onde poderá buscar seu significado? Então, além do livro, que já vem às vezes o glossário, o significado embaixo do livro, onde mais a gente pode pesquisar? Isso é fácil, hein? No dicionário, na internet. Hoje em dia tem um dicionário online, vocês poderiam usar bastante, já que vocês gostam muito da tecnologia, né? De estar aí nas redes, aproveita e pesquisa as palavras também, significados. É bem legal descobrir, tem umas aí bem interessantes. 8ª questão. Vamos montar um dicionário? Essa tarefa será composta de 4 etapas. Vamos lá? Primeira etapa. Escreva a palavra a que a definição se refere. Então, o que vai acontecer? Você vai ler e vai entender sobre o que está sendo falado. É como se já tivesse o verbete pronto ali, para que serve, de que é feito, só que você não tem a palavra, você não sabe o que é o objeto, entendeu? Então, eu vou ler. Tu vai pensar aí qual que é esse objeto e colocar o nome ali na linha, só o nome do objeto, tá? Por exemplo, coleção de folhas de papel, impressas ou não, reunidas em cadernos cujos dorsos são unidos por meio de cola, ou seja, as folhas são todas unidas e coladas no meio ali em um centro. Ou colada ou costurada, formando um volume que se recobre com uma capa. O que pode ser isso? Que objeto que é esse? Entendeu? Pensa lá, que objeto que é esse? Tá legal? Nós temos 54, a mesma coisa. São vários objetos que já têm as características deles e vocês vão ter que descobrir quem são esses objetos. Só colocar o nome do objeto. Tá legal? Na página 55, diz o seguinte, é a segunda etapa. Faça uma ilustração para cada um dos verbetes que você fez na página anterior. Você fez 5, você descobriu 5 objetos, que os verbetes já estavam prontos na página 54, você só tem que saber quem são eles, né? E colocar ali o nome do objeto. E aqui na página 55 você vai desenhar cada um desses objetos que você encontrou. Deu para entender? Então, todos os objetos que você encontrou na página 54 e na 53, que você descobriu qual é o objeto, você coloca o nome e na página 55 você faz o desenho deles, tá certo? Da atividade de hoje de português é essa, bem fácil, bem tranquilo, vocês conseguem, são inteligentes e muito espertos, tá bom?
Se cuidem, ajudem a família de vocês, lavem as mãos, tá? Que a gente vai passar por tudo isso rapidinho, logo mais a gente vai estar juntinho para se abraçar, tá bom?